irada demais. Olha o Luciano Huck lá dentro, lá, ó, tirando onda lá. Tem dinheiro, patrão, né? A hipocrisia da sociedade. Por você tem um discurso de um lado e uma ação do outro, né? Não há dúvidas de que o Brasil se acostumou com o discurso fácil de quem vive no conforto. Mas o que aconteceu com Luciano Huck no último domingo, após a polêmica operação no Rio de Janeiro, ultrapassou todos os limites da coerência e da moral. De um lado, o apresentador milionário e hipócrita da mansão no Joá e do iate de 30 milhões, que sobe no púlpito da TV para lamentar a queda de 120 supostas vítimas da sociedade e pedir oportunidades. Um discurso manso, que parece perfeito, feito para alienar o público. Mas, ao mesmo tempo, um cenário revoltante se desenha por trás da cortina. Porque, em seu discurso emocionado, o apresentador passou pano para 120 demônios, enquanto ignorou as verdadeiras vítimas e sequer deu um minuto de silêncio para esses policiais abatidos em missão. Afinal, o que realmente move o discurso de Luciano Huck? Ele é um ativista engajado na luta pela justiça social ou um hipócrita que usa o sofrimento alheio para construir sua imagem, enquanto sua riqueza colossal evidencia sua hipocrisia e desconexão com a realidade do povo? Nesse vídeo, vamos escancarar a hipocrisia máxima por trás das câmeras, analisando cada frase do apresentador e a dura verdade por trás disso. Traremos também alguns trechos com a doutora Ana Beatriz Barbosa, que nos ajudarão a entender o contexto psicológico disso tudo. Fique até o final para entender o porquê de tamanha hipocrisia. E já deixe seu like. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Olá! E aí, pessoal? Antes de qualquer coisa, aquele salve especial pro Gama, grandemente aqui por trás do Tesouro da Mente. A gente sabe que ele tá sempre ligado. É isso aí, um abraço, Gama. E hoje, gente, o assunto que a gente vai destrinchar aqui é daqueles que botou fogo nas redes sociais, sabe? Gerou um debate intenso. Verdade, muita polêmica envolvida. Exato. A gente está falando da repercussão enorme, gigantesca mesmo, de um pronunciamento que o Luciano Huck fez no programa dele, na TV, logo depois de uma operação policial bem controversa que rolou em comunidades aqui do Rio de Janeiro. Uma fala que, nossa, dividiu opiniões de um jeito bem radical, né? Provocou reações muito fortes. Com certeza. E a nossa missão aqui hoje, nessa análise, é justamente mergulhar fundo nessas reações todas. O que foi que ele disse exatamente? Porque essa fala, especificamente essa, gerou tanta polêmica, tanta discussão assim. E tantas acusações pesadas, né? Principalmente essa de hipocrisia que veio com tudo. Exatamente. A gente vai examinar o discurso dele, as críticas que, nossa, explodiram online, os argumentos de quem defendeu, de quem atacou, tudo isso usando como base o que ele falou mesmo e essa avalanche de comentários de análises que surgiram depois. Prontos? Então, bora lá. Vamos nessa. Bom, pra gente começar, vamos dar uma geral, recapitular o ponto central do discurso. Ele usou um tempo considerável ali do programa para falar desses eventos. Sim, ele lamentou o que aconteceu com aqueles 120 indivíduos. A frase que ficou marcada foi algo tipo 120 mães que enterraram seus filhos, né? Um apelo emocional bem forte. Isso. E aí ele argumentou sobre a ausência do Estado nesses lugares, sabe? Falta de infraestrutura básica, de saneamento, de perspectiva de futuro. E ele bateu muito na tecla da necessidade urgente de gerar oportunidades, como se esse fosse o caminho principal para mudar a situação. Foi um discurso, assim, na superfície com uma cara bem social, né? Tentando humanizar a coisa por esse lado. Exatamente. A construção da mensagem foi toda em cima dessa narrativa que a gente pode chamar de vítimas de um sistema ou talvez vítimas da sociedade, né? Isso. O foco foi todo direcionado para as causas sociais, para essa ausência histórica do poder público, para a falta de alternativa viável, como se isso fosse a raiz principal do problema que leva a esses desfechos trágicos. A hipocrisia da sociedade. Se eu me vitimizo o tempo todo, eu tô sem responsabilidade de fazer o quê? Amadurecer. O que é amadurecer? É você tomar conta das suas responsabilidades e fazer um aprofundamento espiritual. O principal era por soluções mais de longo prazo, né? Educação de qualidade, emprego, dignidade, um horizonte diferente para os jovens dali. Sim. E o número específico, 120, foi claramente usado como uma ferramenta de retórica, sabe?
para causar impacto emocional mesmo, para dimensionar a tragédia dentro dessa ótica específica que ele escolheu destacar naquele momento. Só que aí, né, a coisa começou a esquentar quase que imediatamente. Uma das primeiras críticas, e talvez uma das mais fortes que surgiram, foi justamente a percepção de que, bom, ao direcionar todo o foco e a emoção para esses 120 indivíduos e suas famílias, o discurso acabou, na prática, ignorando ou, no mínimo, diminuindo o sacrifício e a perda dos agentes de segurança que estavam envolvidos na operação, né? Exatamente. Alguns desses agentes também perderam a vida ou foram feridos ali, cumprindo ordens, fazendo o trabalho deles. Essa omissão, ou o que foi percebido como omissão, foi o estopim de tudo. Com certeza. Essa foi uma das reações mais, assim, viscerais mesmo e imediatas que tomaram conta da internet. Teve um internauta que resumiu esse sentimento de um jeito muito direto e essa frase viralizou bastante. As únicas vítimas nessa história foram os policiais. Ponto final. Nossa, forte. E isso mostra bem a indignação inicial de uma parte grande do público que viu ou ouviu a fala dele, né? Sentiram uma falta de equilíbrio mesmo no reconhecimento das perdas dos dois lados. Ok. Olha a casa do cara, olha aqui. Se que existe uma casa no Rio de Janeiro com galeria de arte, cinema particular e uma capela premiada dentro do quintal, você acreditaria? Pois essa casa existe e pertence a Luciano Huck e Angélica. Localizada no Alto do Joá, um dos bairros mais exclusivos da Zona Oeste, ela é um O verdadeiro cara não pega nem trânsito. Tem logo ele ponto ali. refúgio entre o verde da mata e o azul do mar. São mais de 4.000 metros quadrados de terreno, com 1.500 metros quadrados de área construída, Rapaz, o IPTU deve ser uma fortuna, hein? Por isso que tem que ter uns amigão lá dentro do poder, né? distribuídos em 16 quartos, sendo 6 suítes, salas de estar integradas, brinquedoteca, academia, spa, sauna, cozinha gourmet, Aí, Luciano Huck, já cabe uma galera lá da comunidade aí na tua casa. Reparte o pão com eles. Você não é um socialista? Não precisa de tudo isso só pra você. Reparte com eles o pão. salão de jogos, piscina com borda infinita e uma adega climatizada. Tudo com vista de cinema para a Pedra da Gávea e a Baía de Guanabara. A mansão ainda abriga uma galeria de arte particular, com obras de Vic Muniz e Sebastião Salgado, e uma capela ecumênica de 43 metros quadrados, presente de Huck para Angélica, com uma cruz central de 10 metros. A capela foi premiada internacionalmente e se tornou um dos espaços mais emblemáticos da residência. Rapaz, o cara, ele não é riquinho. O cara é podre de rico. Ok, então vamos desempacotar isso melhor. Porque a partir dessa crítica inicial sobre a omissão em relação aos agentes, a discussão subiu de nível muito rápido. Foi para um outro patamar. Um contraste que, nossa, praticamente dominou o debate nas redes. Que foi o quê? O contraste gritante entre o discurso do Luciano Huck sobre a realidade dura das comunidades, a falta de oportunidade, a ausência do Estado, e a vida dele, né? O estilo de vida dele. Exato. Que é de um privilégio material assim, extremo, né? Quase inacessível para a imensa maioria dos brasileiros. E aí não deu outra, né? Os detalhes sobre o patrimônio, o dia a dia dele, vieram com força total na internet, na mídia. Começaram a falar sem parar da mansão onde ele mora, lá na Joatinga, que é um dos bairros mais exclusivos, mais seguros aqui do Rio. Coisa de filme, né? Exato. Os números são impressionantes, né? Falaram de um terreno de mais de 4.000 metros quadrados, área construída de 1.500 metros. É isso mesmo. Isso. E dentro dessa estrutura toda teriam tipo 16 quartos, cinema particular, galeria de arte e até uma capela particular, que ganhou Prêmio Internacional de Arquitetura, dentro da casa dele. Fala sério. É outra realidade, né? Totalmente. E além da casa, o outro símbolo de riqueza que citaram muito foi um iate de luxo, avaliado em quê? Uns 30 milhões de reais. Por aí foi o que disseram. Uma embarcação com 4 andares, lancha de apoio, deck que abre sozinho para o mar. É um nível de conforto e luxo que parece ficção, para a maioria, né? Com certeza. E junto com isso, claro, vieram os comentários sobre ele andar com segurança reforçada, usar carro blindado. O que é compreensível, né? E os filhos estudando fora do país. E toda essa descrição, né, todo esse cenário de riqueza, serviu de munição para os críticos. Para questionar o quê? A legitimidade, a conexão dele com a realidade que ele estava descrevendo de forma tão emocionada lá no programa. Muita gente apontou essa dissonância, essa distância que parece um abismo. A decoração mistura o moderno e o rústico com peças trazidas de viagens. Almofadas havaianas, esculturas da Ásia e móveis artesanais de Alagoas.
A casa já foi palco de eventos exclusivos com presença de celebridades como Madonna e Bono Vox. Agora, me responde. Você conseguiria viver em um lugar assim sem se sentir num filme? Irada demais. Olha o Luciano Huck lá dentro, lá, ó. Tirando onda lá. Tem dinheiro, patrão, né? É por isso que eles fazem isso, pessoal. Pelo dinheiro, não por vocês, entendeu? Teve um comentário online que viralizou muito, dizia algo como: é muito fácil defender certas narrativas quando se anda cercado de seguranças e mora numa fortaleza. Pesado. E teve outro na mesma linha, né? O cara vive na parte mais segura e isolada do Rio e quer dar lição sobre entender a realidade da comunidade. Essa percepção de desconexão foi brutal. É o que é realmente fascinante de analisar aqui, pensando em comunicação em percepção pública. É como essa acusação de hipocrisia virou o centro da polêmica toda. Quase que ofuscou o resto do debate, né? Totalmente. Fica muito claro, olhando as reações, a dificuldade enorme que uma parte grande do público tem em aceitar discursos sobre pobreza extrema, falta de oportunidade, ausência do Estado, quando esses discursos vêm de alguém que está numa posição de tanto privilégio material. É quase automático, né? Surge aquela sensação do discurso fácil de quem vive no conforto, ou, como alguns falam, lacração de apartamento. Exato. A ideia que fica nos comentários é que ele estaria vivendo, tipo, num filme, sabe? Numa bolha dourada completamente alheio às dificuldades reais, à violência do dia a dia que o pessoal enfrenta nessas áreas de conflito. Teve até um internauta que comparou dizendo que a realidade ali seria mais tropa de elite do que o mundo cor-de-rosa que ele descreveria. Essa desconexão percebida, seja ela real ou imaginada, é o combustível principal dessa fogueira de críticas. E levanta uma questão maior, né? Sobre quem tem autoridade moral para falar de certos assuntos na nossa sociedade hoje. É complicado. Muito. Então, vamos aprofundar um pouco mais nos argumentos específicos que ele usou no discurso e nas críticas pontuais que cada um recebeu baseado no que circulou aí. Um ponto central foi essa questão da ausência do Estado. Ele usou aquela frase que é quase um clichê, né? Quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. A ideia em si de que o vácuo deixado pelo poder público é preenchido até faz sentido, né? Muitos concordam com isso em teoria. Sim, mas a crítica que veio logo em seguida foi sobre a natureza desse outro poder. A visão crítica que destacaram foi que esse poder que ocupa o espaço não é bonzinho, não é neutro. Pelo contrário. É um poder ligado a atividades ilícitas, que impõe as próprias regras na base da força e acaba prejudicando a própria comunidade que ele domina, né? Questionaram essa romantização implícita dessa ocupação. Outro ponto que deu muito o que falar foi a afirmação sobre onde estaria o lucro real dessas atividades. E disse algo tipo: quem lucra de verdade com isso não está no complexo de favelas. Nossa, essa frase foi uma das que mais apanhou, né? A visão crítica que surgiu rebateu isso com força. Argumentaram que existe sim uma economia considerável, um envolvimento financeiro direto rolando dentro dessas comunidades. Os críticos perguntaram: de onde vem o dinheiro para comprar armamento pesado, fuzil de assalto, equipamento caro como drone? Como essas operações se mantêm financeiramente no dia a dia? Teve um comentário bem direto: aquelas armas de guerra não brotaram do chão ali sozinhas. É um ponto, né? E até mencionaram, nessas críticas que circularam, suspeitas sobre como certos eventos culturais, tipo grandes bailes funk que acontecem nessas áreas, poderiam, na visão desses críticos, servir de fachada para movimentar dinheiro de origem duvidosa. E isso tudo leva a gente para uma questão fundamental e bem complexa. Como é que se aborda a falha histórica, inegável do Estado brasileiro em dar condições dignas e a necessidade crucial de criar oportunidades reais nessas áreas vulneráveis, sem que isso soe, para uma parte da audiência, como uma tentativa de justificar, ou de minimizar, ou até de romantizar a gravidade dessas atividades ilícitas e as consequências terríveis delas para os próprios moradores. É uma linha muito tênue mesmo. E toca naquela dificuldade de separar indivíduos de grupos organizados em zonas de conflito, né?
e na importância, segundo os críticos, de reconhecer todas as vítimas, todos os lados envolvidos numa situação como essa, o que incluiria os agentes do Estado que atuam ou deveriam atuar para garantir a segurança. Pelo menos em teoria, deveria servir para proteger justamente o cidadão comum que não está envolvido com essas práticas e só quer viver a vida em paz, né? E a percepção de que o Rio não deu o peso devido a essa perspectiva foi o que alimentou boa parte da revolta. Ele também usou exemplos internacionais para dizer que a transformação social nessas áreas é possível, né? Mencionou especificamente Medellín, na Colômbia, e Nova York. Sim, como lugares que conseguiram reverter quadros graves de insegurança, de falta de perspectiva. A crítica que veio aí foi que essas comparações acabam ignorando fatores muito específicos, muito enraizados da nossa realidade aqui no Brasil. Apontaram principalmente o quê? A corrupção sistêmica, né? Que contamina tudo em vários níveis de poder e dificulta demais a aplicação de soluções que talvez tenham funcionado, com as suas diferenças em outros lugares. Teve um internauta que ironizou. Ele citou a Colômbia como exemplo? Sério mesmo? Foi bem nessa linha. E alguns comentários online também associaram rapidamente o tom, os argumentos do discurso dele a certas linhas políticas ou ideológicas. Porque no mundo em que as pessoas estão falando o que não fazem, ter aquela pessoa que é coerente com o que fala e com o que faz é um privilégio. Você falou tudo, isso está cada vez mais raro hoje. Cada Hoje você vez tem um mais discurso de um lado e uma ação do a outro, né? hipocrisia, né? E com isso, a gente volta para o ponto que realmente começou essa avalanche toda de críticas. A percepção geral de que faltou uma homenagem, sabe? Um reconhecimento claro com o mesmo peso para os policiais que perderam a vida naquela operação específica. A crítica que não parou foi essa. Não teve um momento de silêncio dedicado, não teve palavras de lamento, de solidariedade direcionadas especificamente para esses agentes e suas famílias, no mesmo tom emocionado que ele usou para as outras vítimas. E isso, na visão dos críticos, só reforçou a ideia de que o discurso foi parcial, foi seletivo, ignorando que aqueles agentes estavam ali, em tese, para proteger a sociedade e tirar de cena um poder paralelo considerado prejudicial. Analisando a estrutura toda da argumentação dele e as reações, a gente percebe que alguns pontos que ele levantou, se você pegar isoladamente, até poderiam gerar algum consenso, né? Sim, tipo, falar da necessidade de coordenação entre os governos, de atacar a parte financeira das organizações. Valorizar os bons profissionais de segurança e, claro, gerar oportunidades. São temas importantes, não dá para negar. Mas a forma como tudo foi dito, o timing da fala logo depois de uma operação com perdas dos dois lados, a ênfase maior em um lado da história. E, fundamentalmente, esse contraste brutal com a realidade pessoal dele. Tudo isso junto criou essa tempestade perfeita de rejeição e acusações de hipocrisia. A percepção que dominou foi essa, de uma seletividade que incomodou muito, tanto no que ele escolheu enfatizar, quanto no que ele deixou de fora, né? Para ter uma visão mais equilibrada do quadro todo. Exatamente. E essa percepção leva a gente direto para o panorama mais amplo das reações do público na internet, que foram, olha, na maioria esmagadora, negativas. Muitas vezes de forma bem dura, até agressiva. A gente viu muita expressão de rejeição direta, né? Coisas tipo, lançaram a campanha Cala a Boca Luciano, ou comentários como hipocrisia em nível estratosférico. A indignação estava no ar. E além da rejeição pura e simples, apareceram muitos questionamentos sobre a sinceridade dele, sabe? Sobre as intenções por trás daquela fala. Especulações sobre possíveis motivações políticas futuras foram muito frequentes, né? Sim. Comentários tipo, discurso populista de quem quer palanque e ainda sonha em ser presidente, apareceram várias vezes, conectando a fala a uma suposta agenda política pessoal para construir uma imagem de preocupado com o social. Por outro lado, também teve uma corrente forte de comentários defendendo a ação policial em si, né? Validando a necessidade daquela operação. Teve um comentário bem forte nesse sentido, dizia: enquanto ele chora na TV, a população de bem aqui na área está aplaudindo a polícia de pé. Mostra um sentimento de apoio à repressão que batia de frente. Um ponto interessante que surgiu no meio disso tudo foi a reflexão sobre a própria dinâmica da informação hoje em dia, né? Com a internet. Verdade. Um internauta comentou algo como: e pensar que antes da internet a gente não teria voz ativa nisso.
só ouviria calado o que a televisão dizia, aceitaria tudo sem poder contestar ou debater. Isso mostra uma consciência maior do poder das redes sociais como um contraponto para as narrativas dominantes da mídia tradicional, né? Com certeza. E claro, como sempre acontece em polêmicas envolvendo figuras da Globo, as críticas diretas à emissora e à mídia tradicional como um todo choveram. Globo lixo, esse é o discurso padrão globalista. Eu não consigo entender como tem gente que ainda leva a sério o que essa turma fala, principalmente vindos da Globo. Foi muito comum ler isso. Isso sinaliza uma desconfiança muito profunda, né? Um ceticismo já bem enraizado em relação aos grandes veículos por parte de uma parcela grande do público online. Tentando dar uma amarrada nesse sentimento geral que transborda dessas milhares de reações online, o que fica muito claro é uma desconfiança imensa, quase que na pele, sabe? Em relação a figuras importantes da elite da mídia, da elite econômica. Especialmente quando elas falam sobre problemas sociais complexos como segurança, desigualdade, problemas que parecem tão distantes da realidade que elas vivem. Exato. Tem uma percepção muito forte, muito geral, de que existem agendas escondidas por trás desses discursos. Seja política, seja construção de imagem, seja defesa de ideologia. E a polarização política que a gente vive hoje só joga mais lenha nessa fogueira, né? E esse ceticismo com a mídia tradicional que você falou é o pano de fundo crucial para entender a força e a rapidez com que essa reação negativa se espalhou. As pessoas parecem sentir cada vez mais que existe uma desconexão fundamental, quase impossível de superar, entre quem fala de certos lugares e a realidade sobre a qual se pretende falar. A credibilidade está em jogo. Totalmente em jogo. A discussão é realmente muito complexa, cheia de camadas e, como a gente viu, mexe com paixões, com opiniões muito fortes e, muitas vezes, opostas. Com certeza. E a gente quer muito saber o que mais chamou a atenção nessa análise para quem está acompanhando a gente aqui no Tesouro da Mente. Quais pontos tocaram mais? Qual a leitura de vocês sobre essa polêmica toda? Deixem seus comentários aqui embaixo, compartilhem o que vocês pensam. A gente lê tudo, é muito importante para nós. Exatamente. E claro, se essa exploração mais a fundo está sendo útil, se está ajudando a organizar as ideias sobre esse assunto tão complicado, não esqueçam de deixar o like. Isso fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a continuar trazendo essas conversas importantes aqui. É isso mesmo. A participação da comunidade é o motor do Tesouro da Mente. E para quem sente que pode e quer apoiar o canal de uma forma ainda mais direta, sabe? Para fortalecer nossa capacidade de produzir mais conteúdo, mais análises como essa, considerem usar o botão Valeu Demais. Qualquer contribuição é super bem-vinda e faz uma diferença real para a gente continuar. Seja comentando, curtindo, compartilhando ou apoiando financeiramente, essa participação ativa de vocês é fundamental para a gente manter essas análises críticas e essas discussões relevantes acontecendo. É o que faz tudo valer a pena. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou aqui, o que essa análise toda nos mostra? Vamos resumir os pontos-chave. Tivemos o discurso do Luciano Huck depois da operação policial, com aquele foco na questão social e no número das 120 mães, né? Isso. Que gerou uma reação quase que na hora pela percepção de que ele omitiu ou não deu o devido reconhecimento aos policiais que também foram vítimas ali. E essa reação inicial cresceu muito rápido para acusações massivas e duras de hipocrisia. E o que alimentou isso? Justamente o contraste entre o discurso e o estilo de vida milionário dele. Analisamos aqui as críticas específicas aos argumentos que ele usou, a questão da ausência do Estado, do lucro das atividades ilícitas, os exemplos internacionais, e como esses argumentos foram contestados. E por fim, a gente viu a dimensão dessa onda de reações negativas online, né? Expressando uma desconfiança profunda, rejeição e um ceticismo enorme em relação à figura pública dele e também à mídia tradicional. Ficar, assim, dolorosamente claro, né? Como é um campo minado discutir temas como segurança pública, desigualdade social, responsabilidade do Estado aqui no Brasil hoje em dia. E a conversa fica ainda mais delicada, mais fácil de ter ruído, distorção, quando quem está falando é uma figura pública que tem uma realidade material que parece para muita gente de outro planeta, sabe? Completamente desconectada dos problemas que ela está abordando ali. Aquela linha que separa o que é visto como empatia de verdade, preocupação legítima,
daquilo que é interpretado como discurso oportunista, desconectado só para parecer, ou mesmo hipócrita. Essa linha é muito, muito tênue. E muito fácil de ser cruzada na percepção do público, né? Esse episódio todo é um estudo de caso fascinante sobre isso, sobre essa crise de credibilidade e a dificuldade enorme de diálogo que a gente vive numa sociedade tão fraturada. E isso deixa a gente com uma questão importante para pensar, né? Talvez a questão central que sai dessa polêmica toda. Qual seria? Intervenções públicas como essa, que vêm de figuras com tanto alcance, mas ao mesmo tempo com tanto contraste com a realidade que comentam, elas realmente ajudam a construir pontes, a encontrar caminhos, buscar soluções de verdade para problemas tão graves. Ou será que, no fim das contas, elas acabam jogando mais lenha na fogueira das divisões que já existem, gerando mais calor do que luz, mais barulho do que diálogo produtivo? E talvez até desviando o foco das ações práticas, urgentes e muitas vezes impopulares, que precisam ser tomadas para garantir segurança, justiça e oportunidade para todo mundo, independente de onde a pessoa vive, de quem ela é ou de qual uniforme ela veste. É uma reflexão profunda e necessária, sem dúvida. Fica aí a provocação para todo mundo pensar. Por hoje é isso, pessoal. Agradecemos demais a companhia de todos vocês nesta análise aqui no Tesouro da Mente. Esperamos ter contribuído para a reflexão sobre esse tema tão complexo. Até a próxima. Se você é uma pessoa que visa uma vida saudável, tanto mental como fisicamente, acesse o link da descrição e do comentário fixado, onde você aprenderá estratégias para construir uma vida longeva e saudável, tornando o seu cérebro mais blindado contra demências futuras e vivendo uma vida feliz. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que possa se beneficiar. Acesse também a playlist ao lado com vídeos que se aprofundam no tema dos relacionamentos amorosos, com diversas dicas valiosas. E espero que esse vídeo possa ter te esclarecido sobre esse, que é um assunto onde muitas pessoas sofrem por não terem um conhecimento adequado para lidar.